Caraca, muito maneiro isso. Esse animal é lindo. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez estarem acompanhando aqui Mares do Leal. Peço desculpas pela voz embargada, uma afeição um pouco abatida, mas estou vindo aí de uma recuperação, de uma questão de saúde, mas vamos em frente, tudo vai dar certo. Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo um assunto que são as espécies bandeira. Tentar entender um pouco mais o que significa e como é escolhido, né? Como é definido essa questão da espécie bandeira. Bom, para a gente embasar esse assunto, eu vou trazer um exemplo simples para vocês. O que acontece? Por exemplo, a gente tem... Você já deve ter ido a algum parque e lá tem uma espécie distinta, às vezes até o nome do parque. O Parque das Antas. Obviamente que existem muitas antas lá e foi colocado esse nome no parque. Mas eu te garanto que existe outra espécie de animal lá que tem muito mais quantidade do que uma anta. Por exemplo, mosquito. Tem mosquito pra caramba em parque, tem mosquito. Poderia ser Parque dos Mosquitos, mas ninguém vai colocar o nome num parque de mosquitos, né? Então eles colocam o nome de anta porque é o mais agradável, é mais aceitável, popularmente dizendo. Então vamos tentar entender um pouco mais como isso funciona. A biologia da conservação, ela tem dois pilares, né, principais a serem vistos como responsabilidade. O primeiro é a responsabilidade sobre a necessidade da biodiversidade. Esse é o primeiro pilar da biologia de conservação. E o segundo pilar é a própria conservação, como o nome diz, né? E evitar que qualquer espécie entre em colapso até o ponto de ser extinta. Então, baseando nisso, né, a gente vai começar nosso bate-papo aqui. No mundo, nós devemos ter pelo menos 7,7 bilhões de espécies espalhadas pelo mundo. Então não há país, não há instituição que consiga subsídio para que todas essas espécies sejam estudadas e conservadas de modo adequado dentro da sua própria biodiversidade. É lógico que não que espécies sejam mais merecedoras do que outras de serem estudadas, de terem projetos referentes a elas. Eu acredito até que deva ter pesquisadores para tudo e quanto espécie que passa na sua cabeça agora, né? Que é curioso para tudo, principalmente o biólogo. É muito curioso. Eu acho que a primeira coisa que deve acontecer num biólogo antes dele escolher essa profissão é ter curiosidade referente aos seres vivos, né? Mas vamos lá, sem desviar do assunto. Dessa forma, foram criadas estratégias para conservação em massa de forma indireta das outras espécies que eram menos carismáticas. Nos meados dos anos 80, foi sugerido que priorizasse um perfil de uma espécie mais significativa para dentro de uma área, de um determinado local. Dessa forma que foi criado o conceito de espécie bandeira, que no nome inglês tem o nome de flagship species. E como é que foi definido essa questão? Como é que ele pegou o animal para poder? Não que seja uma regra, mas de forma geral eles procuravam ver a popularidade, o carisma, o conhecimento da existência do ser, né, do animal, né, a valorização e a aceitação popular desse animal
e a importância ecológica também. Às vezes, eu tenho um exemplo aqui na área de botânica, né? Lá nos Estados Unidos, eu só não consigo lembrar a espécie agora, tem uma espécie de árvore lá, que era uma árvore colocada em encosta para evitar que houvesse desmoronamento em alguns terrenos acidentados que tinham nos Estados Unidos. Eles transformaram essa espécie de planta numa planta bandeira lá, para que ela tinha uma importância ecológica muito grande. Então, não porque ela era mais bonita, que ela era florida, mas ela tinha um significado de importância ecológica. Então, esse é um exemplo que eu tenho para dar. Não me aprofundei porque não é minha área, mas tem esse exemplo, sim. Isso não é inventado, não. Então, isso é feito para potencializar a conscientização de conservação do habitat de cada espécie dessa. E quando isso acontece, além de você estar preservando aquela espécie que foi escolhida como principal, que é a espécie bandeira, você vai estar, toda a parte ecológica dela vai estar sendo conservada igualmente. Né? Um outro exemplo que é muito legal, em torno de todo o seu ecossistema em volta vai estar sendo conservado. Um outro exemplo que é muito legal também agora, mês passado, em Abrolhos foi liberado o leilão para exploração de petróleo em Abrolhos. Bom, super polêmico. O Abrolhos é um parque, um sítio que já tem mais de, se eu não me engano, 36 anos, 33 anos de conservação de biodiversidade. É a biodiversidade marinha maior que existe no Atlântico Sul. Tem uma barreira de corais lá enorme, cheia de corais endêmicos. Mas ninguém vai deixar de explorar petróleo lá por causa de um peixe bonito. Por exemplo, o Pomacanthus paru, tem uma porção lá, mas ninguém vai deixar de ganhar milhões de dólares em petróleo porque existe um peixe bonito, um peixe anjo chamado Pomacanthus paru lá. Agora, se você falar que a baleia jubarte procria lá, né? Todo ano ela está lá para procriar, já é um pouco diferente. Obviamente que a baleia jubarte é um animal, uma espécie bandeira dessa localização. Então, preservar a espécie bandeira é trazer benefício e conservação para as demais espécies que existem. Ninguém vai deixar de explorar petróleo por causa de camarão que dá lá, ou de um linguado que está lá na área bentônica lá, próxima ao recife dessas áreas. Então, é dessa forma que foi definido que as espécies bandeiras seriam de importância fundamental para poder a gente ter um apanhado geral, envolver mais um ecossistema, um habitat de conservação. É assim que a gente utiliza, né? Nós biólogos utilizamos para poder ter um campo maior de conservação de milhares de espécies, às vezes, dependendo do local. Eu posso dar para vocês aqui o primeiro conceito, né, de espécie bandeira. Eles foram desenvolvidos na década de 80, como eu já disse, com primatas neotropicais. Também elefantes africanos, rinocerontes, felinos e mamíferos em geral. Atualmente, os animais que representam, que estão mais em evidência em relação à espécie bandeira, é o urso panda, o tigre bengala, o elefante africano, o gorila e o urso polar. No Brasil, a gente tem o mico-leão, a onça pintada, o tamanduá bandeira e a arara azul. E agora sim, falando da minha área, os animais marinhos que eu considero
os fofofauna, são os polvos, os cavalos marinhos, os golfinhos, as baleias, as raias, os tubarões, as tartarugas e os pinguins. Pode ser que eu tenha esquecido alguma espécie aqui que você acha que deveria estar aqui nessa lista que eu coloquei. Faça seu comentário, coloque aí, faça alguma observação, alguma dúvida ou alguma opinião que você tenha sobre as espécies bandeiras. Aí para que a gente consiga disseminar mais esses fomentos aqui, né? Essas curiosidades que eu trago para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela tua presença aí mais uma vez. Me desculpe não estar tão animado como das outras vezes, mas o Mares do Leal vai continuar. A gente vai perseverar pela conservação, pela manutenção da biodiversidade, da fauna marinha principalmente. É lá que eu estou me estacionando e eu quero que você consiga aprender comigo, conhecer comigo, juntos. Quando eu crescer, você vai crescer junto comigo nesse assunto. Um forte abraço, obrigado e até a próxima. Mares do Leal vai continuar trazendo novidades e coisas muito legais para vocês. Obrigadão, vou curtir meu vídeo aqui.